Olá, meu amigo, minha amiga, pessoas com quem eu compartilho vídeos aqui do nosso canal e também as pessoas que estamos orando. Sim, toda vez que eu envio um vídeo da professora Maísa Ribeiro ou envio um vídeo meu também, é um momento que eu estou orando pela sua vida, pedindo a intercessão pelo poder do Espírito Santo, para que Deus continua agindo na sua vida, Jesus Cristo seja cada vez mais presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E o nosso canal, nós vamos fazer uns shorts, né, um vídeo pequenininho, para exatamente desenvolver isso. A ideia do nosso canal, primeiramente, é cuidar da palavra de Deus no nosso coração. E segundo, muito importante, é que criamos ou façamos momentos de oração em nossa casa. Então eu quero fazer cada vez mais essas divulgações das orações, do jejum, da importância de buscarmos a presença de Deus. E, como sempre, nós mandamos vídeos para meditação. E não a melhor forma de meditar do que meditar na palavra. Em especial, nos momentos da vida de Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que nós temos um comentário de uma escritora americana que fala exatamente sobre isso. Que deveríamos passar uma hora por dia, meditando na vida de Cristo, principalmente nos momentos mais especiais. Eu tenho feito isso ultimamente, lendo um livro dessa autora para minha filha, que é O Desejado de Todas as Nações. É um livro que fala da biografia de Cristo. Mas também tem outro livro aqui, ó, de um autor, Morris Wendel. Você lembra que eu fiquei de fazer palestra sobre ele? Aqui, ó, Como Jesus Tratava as Pessoas. E hoje eu quero fazer uma meditação sobre uma parábola que tem a ver sobre o capítulo 2 desse livro. Vamos orar. Amado Pai Celestial, tu sabes que na tua história, no teu livro, tu colocaste este momento, um momento especial de falar com as pessoas sobre a tua vida, a vida do teu amado Filho Jesus. E é o Espírito Santo que nesse momento eu peço a unção para agir no coração das pessoas, para se conectarem com a pessoa de Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo que faz diferença na nossa vida, tem feito na minha, e eu peço essa unção, querido Espírito Santo. A tua unção sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, nossa meditação está lá em Lucas 18. Nós passamos por essa palavra exatamente porque aqui na minha igreja, nos domingos, nós colocamos o momento de meditar sobre a parábola de Cristo, que são temas maravilhosos. E esse tema específico da parábola, ela vai falar sobre o reino de Deus. Como é o reino de Deus? E Jesus fala assim, capítulo 18 de Lucas, versículo 9 até o 14. Temos a parábola do fariseu publicano. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, pois se consideravam justos e desprezavam os outros. Aqui nós vemos o público-alvo dessa parábola. Era uma palavra para pessoas que confiavam em si mesmas, se considerando mais justas, né? Com mais categorias dentro da religião do que as outras. Dois homens subiram ao templo para propósito de orar. Os homens tinham um propósito, a oração, buscar a presença de Deus. Os dois tinham. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si e por si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. O publicano, estando de pé, longe não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a parábola vai terminar exatamente isso, ensinando o sentimento que aquele homem teve no final, a justificação, um refrigério do Espírito Santo no coração. Só um desceu com isso, o outro não.
Mas Deus não queria dar para os dois? Jesus não queria dar essa graça para os dois? Sim, Jesus queria dar a graça para os dois. Mas, infelizmente, só um recebeu o refrigério. Sabe, qual o maior perigo da nossa vida espiritual? É aqui que se encontra esse texto. A questão que está em Isaías. Jesus termina explicando o perigo, mas Isaías vai deixar bem claro. Isaías 57, versículo 14. Eu, assim diz o Altíssimo Sublime, que habito na eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no santo lugar, mas habito também com o contrito, abatido de espírito, para que vivifique o espírito do abatido e também vivifique o coração do contrito. A ideia da pessoa de Cristo Jesus é nos aliviar de nós mesmos. Para isso, o Espírito Santo tem que ser deixado agir no nosso coração. Por isso que no final da parábola, Jesus termina falando sobre a questão da humilhação. A questão de deixar o coração aos pés de Jesus, o eu, ser rebaixado para que Cristo haja. E aqui, Isaías evoca essa ideia. Deus é altíssimo, é santíssimo, mas Ele quer habitar conosco, né? E lá em 1 Coríntios 6 fala exatamente isso. Vós sois o templo do Espírito. E nós precisamos deixar que o Espírito habite em nós. Mas o maior perigo para o cristianismo, sem dúvida, é a questão da exaltação própria. Era o que o fariseu fazia na sua vida. Exaltação própria. Sabe, queridos, isso aparece, sabe aonde? 2 Timóteo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando, porém, a aparência e o poder dela, fogem também destes. Quando Paulo, para Timóteo, faz uma avaliação dos últimos dias, ou os homens que vão aparecer, e ali aparece várias características dos homens desse tempo, aparece uma característica de falsa piedade. O que é falsa piedade? É aquela pessoa que parece ser, mas não é. E infelizmente, nos nossos dias, podemos correr o risco de nos tornarmos falsos cristãos. Isso aparece também lá em 1 Coríntios 2, tá? Capítulo 2, 1 Coríntios 2, e 1 Coríntios 3, onde Paulo vai falar exatamente da manifestação da pessoa que vive na carne e o homem natural. Deus espera que seus filhos não vivam mais na carne, mas pode ocorrer, como ocorria na igreja de Corinto, homens e mulheres que viviam na carne. Haviam brigas na igreja, não havia um amor entre os irmãos. E com isso, havia a falsa piedade. E essa falsa piedade vai aumentar, porque ela faz parte da característica dos homens, dos males do fim dos tempos. E seriam tempos difíceis. Os homens propagam um cristianismo, se portam como cristãos, mas na figura deles não se vê a figura da pessoa de Jesus. Por isso que Cristo contou essa parábola. Esses dois homens, o publicano e o fariseu, representam o cristianismo ao longo da história até os nossos tempos. Há pessoas que querem sempre parecer ou fazer. Engraçado que quando Paulo estava preso na prisão, aconteceu exatamente sobre isso. Paulo estava preso junto com Barnabé. E houve um grande terremoto e eles foram soltos. Os carcereiros ficaram apavorados, porque quando eles viram a abertura das portas da cadeia, eles queriam tirar a própria vida. E Paulo, lá do fundo, na escuridão, gritou: não, não faça isso, homens. Nós estamos aqui ainda. E aqueles homens, então, caíram aos pés de Paulo e Barnabé e fizeram uma pergunta que é feita de forma errada. O que faremos para ganhar a vida eterna? Para Pedro também fizeram essa pergunta. O que faremos então? Sabe? Não temos condição de fazer nada. O fariseu se orgulhava de fazer tudo para se salvar. Não podemos fazer nada. A salvação
é um ato da graça de Deus. Quer ver nisso? Olha só, Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, a fé, o arrependimento. Leia depois João 16, um trabalho de casa. E nós vamos falar no final de semana exatamente sobre o poder que vivifica a nossa vida. Que não vem de nós, tem que vir de fora. É o poder do Espírito Santo centrado em nós. Por isso a importância da oração, por isso a importância da leitura da Bíblia, mas são ferramentas. Se não deixarmos o Espírito Santo agindo em nosso coração, não tem como viver uma vida cristã. E aí vamos viver o homem carnal que está lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, você lendo ali vai encontrar o cristão carnal. Era o cristão que existia lá na igreja de Corinto. Pareciam cristãos, mas agiam como homens carnais sem conhecer a pessoa de Jesus. E Efésios 2, ele vai falar isso no capítulo, versículo 3, na questão de não termos mais a inclinação para a carne. E sabe, só o poder do Espírito Santo para vivificar e mortificar o homem carnal e vivificar o homem cristão. Eu quero terminar a reflexão sobre esse capítulo, falando no finalzinho de Romanos 8, o versículo 7. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem o pode estar. Não tem como. Enquanto se manifestar ira, sabe aquela ira que você tem e eu tenho quando alguém dá uma fechada no carro? Isso não é dom de Deus. O dom de Deus é a mansidão. É o poder refrigerador do Espírito Santo que me dá a mansidão. É um dom do Espírito Santo. Então, queridos, a mesma coisa é quando você está sujeito a querer falar palavrão. Para refinar o nosso paladar, refinar a nossa língua, tem que haver um poder de fora. E o fariseu não conseguia reconhecer isso. Porque ele, no momento da oração dele, você pode ver que é eu, eu, eu. Como pode o Espírito Santo habitar no coração aonde é o eu tão forte? E aí, às vezes, achamos que não, eu não faço assim. Mas no mundo existem dois grupos. O assim diz o Senhor, vivem de acordo com a palavra de Deus, e assim eu acho. E infelizmente, você pode estar passando na linha tênue, uma linha pequena para o lado, eu assim acho, assim eu faço, assim é minha religião, porque esta é a religião que eu faço, e não segue a religião de Deus, não segue os princípios do caráter de Cristo. Quando Jesus contou essa história, ele queria colocar os princípios do reino dele inseridos no coração. Mas não tem como os princípios do reino de Deus entrar no coração se o coração não está aberto ao poder do Espírito Santo. Eu quero contar agora a história que se encontra aqui, ó. Como Jesus tratava os caídos. É muito interessante. E é a história de duas pessoas com quem Jesus cruzou. A primeira era Maria Madalena. O tempo não vai dar para contar toda a história. Mas o autor vai tratar exatamente sobre a vida antes de Maria Madalena. Uma jovem, cheia de sonhos, cheia de experiências a ter. Mas, infelizmente, possivelmente, segundo os historiadores, ela conviveu com abusos. Com abusos. Quantas mulheres são abusadas? Eu mesmo encontrei uma, num leito de hospital, Natália. Tinha sido abusada. Abusada por primos. E ninguém nunca tinha feito nada. Quantos homens também são abusados? É, muitos homens foram abusados. Quando pequenos, quando crianças. E, infelizmente, Maria Madalena guardou isso para dentro do seu coração, diz o autor. Depois vocês peguem, leem Mois Wendel, como Jesus tratava as pessoas. Maria Madalena, ela tinha sonhos como todo jovem, mas foi sendo destruído por um abusador. E aí, o pior, ela, com o tempo, criou fama. Sabe aquela coisa das inverdades que são contadas e são ditas a toque de ouvidinhos?
Sabe, queridos, devemos evitar isso. Se você escuta de alguém alguma coisa, evite, peça o Espírito Santo para quebrar isso na tua vida. Isso se chama fofoca, né? Mas é terrível. E ela possivelmente sofreu bullying, onde ela morava, na cidade pequena, pequenininha, pequena, muito pequena. E autores que dizem que ela morava junto com a sua irmã, a Marta, e Lázaro. Mas em um determinado momento, aquela pequena vila, que era a vila depois que Jesus gostava de passar muito tempo, não cabia mais a vida de Maria Madalena. Porque ela ficava olhando as pessoas e as pessoas olhavam só com aquele olhar de canto de olho. Isso é terrível. Quantas pessoas sofrem um olhar de canto de olho quando dizem que são prostitutas? Quantas pessoas sofrem com um olhar de canto de olho quando dizem que são ex-drogados? E às vezes isso acontece dentro da igreja. Precisamos pedir o olhar do Espírito Santo sobre o nosso vida. E Maria Madalena sofreu isso. E sabe, ela saiu da cidade dela e foi morar em Magdala. Ela morava em Betânia, uma pequena vila, e foi morar agora em Magdala. Lá em Magdala, ela tentou iniciar a vida dela. Mas, infelizmente, ela acabou fazendo o que ela achava mais fácil, vender o corpo dela. E na venda do corpo, ela continuou cada vez mais se destruindo. Porque o pecado, queridos, o problema do pecado é o que o pecado nos torna uma mancha, diz lá Deuteronômio 32. Moisés fala, eles largaram de ti e se tornaram uma mancha. A deformação do caráter, que é o caráter de Deus, se torna o caráter cada vez mais manchado, destruído. Eu conversando com essa Natália, uma ex-prostituta, ela falou que cada vez mais ela via facilidade de entregar o corpo e foi se prostituir. Ela entrava e ganhava grande quantidade de dinheiro. Mas mesmo o dinheiro que ela ganhava, destruía a saúde dela. Quando ela se entregava o corpo dela para a prostituição, bebendo energéticos, bebendo bebidas alcoólicas, com aqueles homens, para vender mais e para ganhar um trocado a mais. Assim é o pecado. E Natália um dia foi parar no leito de hospital para fazer uma cirurgia cardíaca. Sabe, amigo, a Maria Madalena um dia, então, vê um pregador peregrino, itinerante, passando na cidade de Magdala. E aí ela vai ouvir esse pregador. E esse pregador fala exatamente sobre o reino de Deus. E esse pregador fala do poder curativo, do poder da graça, da salvação, da parábola das 99, da ovelha perdida, né? Da parábola das 100 ovelhas, mas que 99 estavam salvas e uma estava perdida e o pastor foi lá atrás. E ela criou uma nova esperança. E ela começou essa caminhada com Jesus. Mas sabe, quando Jesus ia embora, Madalena voltava para a vida dela. Porque nós precisamos entender que lá em Efésios 2, versículo 7, fala, deixa eu ver se eu acertei. Efésios 2, versículo 3, fala que o nosso pendor da carne é inimizade contra Deus. E sabe, o pendor significa que nós temos uma tendência maior para a carne do que para a pessoa de Jesus. E ela tinha esse instinto de achar que a vida sempre seria mais fácil, fazendo aquilo que ela tinha sido empurrada a fazer. Várias vezes Jesus passava naquela cidade, encontrava Maria Madalena naquela vida. Sabe quantas vezes Jesus fez isso? Diz a história que foram 7 vezes. 7 demônios na vida de Maria Madalena. Sabe, Jesus precisa expulsar muitos demônios da nossa vida. Jesus tem expulsado da minha vida muitos demônios. Demônio do alcoolismo. Demônio de querer passar as noites todinha bebendo. Demônio do desejo de riqueza. Querido, só o poder da presença de Jesus, através do Espírito Santo, pode expelir os demônios que nós temos. Sim, são demônios. Porque tudo que nós fazemos damos legalidade. Mas sabe, a vida de Maria Madalena se cruzou antes, lá no início, o autor fala, um tio chamado Simão. Ele era o abusador. E Simão era cruel nas suas atitudes, porque foi ele que começou a fazer fofoca da própria sobrinha.
com o qual ele se deitava. Mas um dia, a vida de Simão tem uma mudança também. Simão fica leproso. Simão fica leproso. Agora muitos devem estar batendo palma. Finalmente a justiça divina sobre Simão. Queridos, não era isso que Cristo queria contar na história de Simão. E vocês vão entender no final. Jesus ama Simões e ama Maria Madalena. Simão era um fariseu. Você lembra da história, da parábola? Fariseu publicano? Simão era um fariseu, mas escondia a sua história da sua sobrinha, a qual ele abusava. E aquela sobrinha saiu de casa e Simão nem a acolheu mais. Mas um dia Simão é acometido por uma doença grave. Deus não tem desejo que as pessoas sofram, nunca tem. Mas ele pode utilizar a doença para tentar salvar um fariseu. E na vida de Simão, também Jesus passou. E Jesus naquele dia curou a Simão, o leproso. Mas sabe, queridos, Simão quis então o fariseu aparecer de novo. Se não deixamos matar, o Espírito Santo matar a nossa velha natureza, ela sempre quer aparecer de novo. E o Simão fariseu quis aparecer de novo. Sabe como? Quis dar um banquete de agradecimento pela cura. Maria Madalena sempre viveu escondida, mas muito grata, porque depois de 7 vezes ela entendeu que tinha que viver ligada muito a Jesus. Muito. O seu pensamento tinha que estar 24 horas ligado com Cristo, mesmo quando ele não estivesse, para que o eu dela, a Maria Madalena, sofrida, sem reconhecimento, com pensamentos negativos, morresse e ressuscitasse a Maria Madalena vencedora. Sabe? Muitos vivem debaixo desse peso espiritual, do pensamento negativo, destrutivo, de que eu não mereço. Uma bipolaridade. Um dia eu estou eufórico, querendo viver, e outro dia eu estou lá no profundo do poço. Sabe, amigos? Muitas dessas doenças têm que ser cuidadas terapeuticamente. Mas elas podem ir ao grande terapeuta que se chama Jesus. E o poder do Espírito Santo agindo, clamar pelo poder do Espírito Santo transformador, através de uma oração, da leitura da Bíblia. Não de um sentimento, de uma êxtase, não. Mas de estarem conectado com o Espírito Santo através da leitura e de oração. São as duas coisas. Não é sentir, é acreditar que aquele poder está agindo sem você perceber. Nós vamos falar na próxima série, na próxima pregação, sobre esse poder maravilhoso, mas que precisa ter a humildade de ser aceito e crer nele e ser obediente à palavra. E Maria Madalena entendeu isso. Ela começou a viver a palavra. E um belo dia, Simão deu essa festa para agradecer a Jesus pela sua cura. E Maria Madalena então entra e ela aproveita a oportunidade para agradecer da única forma que ela tinha. Todo o dinheiro que ela tinha, ela comprou um vaso de alabastro, caríssimo. O vaso de alabastro, ele é um mármore transparente, né? O alabastro, né? É uma pedra transparente. E lá dentro estava um grande perfume maravilhoso. E ela chegou sem perceber, se colocou aos pés de Cristo, então ela quebra. Ela esqueceu a toalha, ela unge os pés de Cristo e também começa a chorar, porque ela também esqueceu a bacia para lavar os pés de Cristo. E agora então o fariseu aparece de novo, além de querer dar a festa para mostrar a gratidão a Jesus pela sua cura. O fariseu Simão agora então olha para baixo e vê a sobrinha aos pés de Cristo e fala dentro dele: se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem era esta mulher, uma pecadora. Sabe, queridos, aquela pecadora era o publicano que batia no peito, querendo misericórdia. Misericórdia. Eu sou pecadora sim. 7 vezes eu caí, mas 7 vezes o Senhor maravilhoso me levantou e me transformou. Mas Simão ainda não tinha entendido isso. E Jesus fez uma parábola para ele também. Simão, se tem um devedor de uma grande importância, se não me engano era 500.000 denários, e um outro com menor importância de valor, se não me engano acho que eram 100, a qual, quando perdoados, seriam mais gratos? E Simão falou assim: o que grande tem uma dívida imensa. Esse vai se sentir muito grato.
Pois bem, sabe, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu nenhum ósculo, você não me deu um beijo. Eu entrei na sua casa e você não colocou ninguém para lavar os meus pés. E essa mulher fez isso tudo. Interessante, né, Jesus? Mas Jesus não quis tratar Simão com crueldade. Pelo contrário. Foi a mesma coisa da parábola do fariseu publicano. Jesus não expôs a coisa. Jesus não falou que dentro do coração de Simão tinha aquele pensamento. Jesus não expõe ninguém. Mas Jesus tenta salvar o publicano e o fariseu. Ali aos pés dele tinha uma Maria Madalena sendo salva. Mas aqui do lado dele tinha um Simão que ainda não estava sendo salvo. Porque estava sendo orgulhoso, presunçoso. Ah, meus amigos, devemos pedir ao Espírito Santo para nos quebrar, para não deixar que sejamos orgulhosos e presunçosos. Eu quero que você medite, pense bem na parábola e na história de Maria Madalena e Simão. Eu conheci um rapaz, Maxwell, também lá no hospital. Maxwell estava sendo muito rude com as pessoas do hospital. Muito rude mesmo. E ele, as pessoas não estavam nem querendo ir mais atendê-lo, de tão grosso que ele estava sendo. E Maxwell já tinha feito um procedimento de cirurgia, abertura aqui, se chama traqueostomia, porque ele estava com câncer na garganta, mas antes de operar o câncer, ele teria que fazer uma cirurgia cardíaca. E naquele momento, um dia, a minha vida se cruzou com Maxwell. Mas sabe, eu tenho visto que Deus tem me colocado em situações para ser colaborador dele. E eu estou gostando dessa profissão, ser colaborador de Deus. Porque ninguém queria mais atender Maxwell e colocaram ele comigo. E naquele dia eu pude conversar com Maxwell e falar com ele. E ele estava naquele dia muito chateado porque tinha desmarcado um procedimento com ele. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus me fez colocar um texto na vida de Maxwell. Isaías 55. Ora, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vinde provai e bebei. Sem dinheiro, vinde comprai, para que jorrem de vocês rios de água viva. Leia depois Isaías 55, eu coloquei ali um texto para Maxwell, porque ele estava muito deprimido. Me vendo, quem sabe, uma vida igual Maria Madalena, porque ele tinha consciência que o problema dele de câncer tinha sido causado por tomar arrebite. Ele era caminhoneiro, tomava muito arrebite. A vida de Maxwell tinha sido marcada pelo seu pecado. Qual era o pecado? Tomar arrebite, beber bebida alcoólica para ficar acordado. Mas ele estava tentando ganhar o dinheiro. Tá vendo? Às vezes, nosso pecado faz com que façamos coisas achando que são corretas, mas acabam me destruindo a tua vida. E Maxwell era uma vida assim. Por isso que ele estava amargo, por isso que está virado. Mas eu falei e deixei para ele, no texto de Isaías, sobre a água da vida. E sabe, o olhar de Maxwell começou a melhorar. Mas ele só melhorou porque ele não se tornou um fariseu, um Simão orgulhoso. Melhorou porque ele deixou ser quebrantado e entender que mesmo na doença dele, o poder do Espírito Santo podia agir e dar força para ele ainda. Eu quero deixar isso para você. Essa meditação linda, essas histórias. Tire um dia, um tempo para você orar. Jesus precisa ter um momento comigo, contigo, marcado, de madrugada, ao meio-dia, ali pela tarde e à noite. Faça isso. Isso era como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes para que tenhamos essa comunhão, esse contato com Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor. São 2 poderosas histórias, mas por favor, manda agora o Teu Espírito Santo sobre nós. Querido Espírito Santo, nos ajude a entender essas histórias e o risco que podemos ter de nos tornar um fariseu, um homem igual a Simão, duro de coração, achando que estamos fazendo coisas certas na minha religião, na minha igreja, cumprindo a missão, sendo um pregador do Evangelho, mas no fundo nunca entendemos o poder da graça. E eu peço essa bênção, por favor, Espírito Santo. Nos mostra o quanto precisamos ser transformados por Ti, clamar
por um verdadeiro arrependimento, igual o publicano dizendo: sou indigno, mas pelo poder do sangue de Cristo eu me torno digno. Obrigado, Espírito Santo. Vá com eles em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus amigos. Um abraço para vocês.